aqui, tá gravando. Beleza. Falamos já bastante coisa, né? Estamos quase chegando aqui nos finalmente, viu? Então, falamos bastante do Precision semana passada, né? Dos levels, swing points. Fizemos uma live, acho que bem legal aí. Quem estava presente e quem reassistir aí o Tira Dúvida, acho que vai gostar. Tem bastante dúvida tirada lá. E uma coisa que eu acho que é fundamental também, né? A gente ter alvo, né? A gente tem. Sabe onde entrar, sabe onde ser estopado, a gente também tem que sair. Tem que saber aonde sair, né? Ou pelo menos dentro da nossa gestão do nosso trade em si, né? Do momento em que antes da gente entrar, a gente já tem que estar com onde é o stop, aonde vai ser minha entrada, onde vai ser meu stop e também aonde vai ser a minha saída. Ou pelo menos aonde eu vou realizar parcial e depois eu vou tentar carregar, mas minimamente aonde até onde eu quero carregar esse trade, até o quanto eu aceito ele ir ou até retrair no meio do caminho e não chegar lá e depois ir, enfim. A gente vai falar hoje sobre projeção de alvo, né? Eu acho que é uma coisa relativamente simples. Eu já falei bastante da forma como eu utilizo e existem milhões de maneiras de se encontrar os teus alvos, né? Mas eu vou falar das formas que eu utilizo e espero que faça sentido para vocês. Não tem nenhuma mágica, nenhuma mística. Tem alguns pontos bem importantes que a gente vai comentar, que eu acho que são bem relevantes para vocês terem ideia, né? Ou pelo menos noção ah, da onde ele está indo, da onde ele está partindo, enfim. Vamos falar de alvo, né? Basicamente, vou clicar aqui com o meu Alt M1 que eu aprendi. Basicamente, eu utilizo Fibo, né? Fibo com Standard Deviation. Então, se alguém quiser pegar esta Fibo, vou postar aí. Tem essa Fibo e tem também esta Fibo. E aí eu vou explicar o que do que. Se você notar na primeira Fibo, tá aqui, essa aqui, esta primeira Fibo aqui, ela já vem com os níveis de retração, né? Então ele já vem ali com 78.6, o 61.8 e os 50%. É basicamente a Fibo que eu mais utilizo. Porque nela eu já entendo que, né, essa Fibo aqui, como que eu traço, né? Por que que eu puxo ela, né, mouse, isso no TradingView. Então, selecionei minha Fibo, qual que é o botão? Aqui o Ctrl. O que que o Ctrl faz? Ele habilita o imã no preço. Então eu venho daqui até aqui. Isso aqui é uma projeção, né? Até onde eu quero levar a minha operação. Estou dando um exemplo aqui só, tá? Então, basicamente, pego a minha Fibo, eu puxo, eu fiz ela dessa forma aqui, tá? Para que tem algumas fibras que você tem que puxar invertido para o coisa vir para cá. Eu não, já essa fibra ela tá com o -1, -1,5, -2 e -2,5 e algumas vezes eu habilito o -4, tá? Eu utilizo o -4 mais para mim saber o quanto essa operação se desenvolveu, mais do que propriamente como alvo, tá? Eu não uso o -4 como alvo.
praticamente, grande maioria das minhas vezes, os meus alvos são o -2 e o -2,5. Tá? Basicamente. Alguns pontos que eu preciso levar em consideração. Quando eu estou operando retração, né? Eu acho que, não sei se muita gente sabe disso, mas do ponto de vista do price action mesmo, né? Nós temos uma expansão e existem algumas formas de eu determinar que esse movimento aqui é uma retração, de fato. Para mim considerar que ele é uma retração, ele vai vir. Normalmente ele vem de escada. Diferente dele dar uma porrada e dar outra porrada. Tá? Então, quando eu estou operando esse tipo de movimento aqui, esse tipo de movimento, eu não vou até o 2,5. Porque dentro dessa pernada aqui, o 2,5 é muito profundo. Quando eu estou operando retração, eu vou até o 1 ou até o 1,5. Quando eu estou operando reversão, e aí, sei lá, vou ter alguma coisa que vai me indicar aqui, talvez um OB, aí sim eu vou até o 2,5. Tá? Dito isso, ponto principal do qual eu utilizo as minhas projeções, tá? Eu sempre parto do princípio do order block. Então, o order block é a minha origem. Este cara aqui, ele é a minha origem, o início de toda a queda se dá aqui. Então eu quero entender que isso olhando, né? E aí a gente vai trabalhar com os fractais. Quando eu tenho um OB semanal, né, um SMT semanal, a minha expectativa é que eu estou operando range semanal. E esse OB ele é válido até que se tenha um outro. Então, se eu fosse projetar algo aqui, eu faria de duas formas. Primeiro, essa. Por que essa? Porque eu tenho o OB e abaixo dele eu tenho um swing. Né? Se você pensar aqui, tem essa mínima e essa mínima, ela é um swing low em tese falho. Ou seja, essa é uma forma que eu projeto. Óbvio que se eu estou olhando num fractal maior, eu tenho outras opções. Essa é uma forma que eu enxergo. Outra forma da qual eu enxergo, eu vou do OB até o swing que ele quebrou. O swing, mesmo que tenha esse cara aqui, eu quero entender esse swing quebrado aqui. Não mudo, não altero. Não vou lá numa hora ver se tem um swing aqui, não. Eu utilizo ele e ele para mim entender possibilidades, né, operando aqui, olhando para o range semanal, ou no caso, o mês, né? O que eu tenho para baixo que ele me dá confluência com outras coisas para mim sair. Supondo que eu estivesse fazendo um swing trade, né? O que eu iria pensar aqui? Primeiro, né, que nós tínhamos uma mínima semanal. Né? Vou colocar aqui para tá em azul. Nós tínhamos uma mínima semanal. Olha que interessante. Eu já tenho uma confluência, e é uma confluência que eu gosto de ver porque uma confluência no sentido de que o alvo está abaixo da mínima. Porque isso me demonstra que, cara, esse cara aqui, ele vai.
Vamos ver a outra. Outra situação, né? Olha que interessante, outra situação. Este alvo aqui, menos 1,5, está abaixo dessa mínima, que é a mínima do Q1, se eu não me engano. Oh, interessante. Este outro alvo aqui, onde ele está? Ele está dentro de uma acumulação zona. Então, pô, ponto interessante. Ah, quer dizer que eu vou carregar perfeitamente no tick até ele? Não. Principalmente por se tratar de uma acumulação aqui do lado. Então pode ser que o preço chegue aqui nesse cara aqui e já trave. Ou seja, cara, eu já sei que tem essa confluência. Eu já sei que ele tende a ir lá. Mas eu não preciso, principalmente quando tem este tipo de confluência, uma coisa é eu ter a confluência com uma mínima sobrando, né, no meio do nada. Outra coisa é eu ter uma confluência com uma acumulação. Então, quando ele está aqui já, aqui para mim já é um bom motivo para qualquer ponto que ele bater aqui, ciscar, já é válido para mim sair. Beleza? Outra, né, outro ponto interessante. Este menos 2,5 está abaixo aqui de uma outra mínima, ou bem próximo abaixo, com um OB aqui. E o menos 4 está lá, né, praticamente no preço de abertura do rejection. Então, ou seja, eu tenho confluências para baixo do OB de origem, tá? Então, toda essa queda se deu início a partir deste cara aqui. Vou marcar ele de vermelhinho para ficar bem visível, certo? Então, toda essa queda se dá por esse SMT que é um SMT de reversão. Então, além disso, né, como eu vou utilizar esse frame que eu tenho aqui hoje? Mesmo que ele tenha atingido o alvo 1, o que eu quero olhar? Eu quero olhar se neste alvo 1 eu tive fechamento abaixo dele, ou seja, se este alvo foi rompido. Pô, legal. Na mesma forma, com fechamento, tá? Não só pavio. Mesma coisa no 1,5, mesma coisa no 2 e mesma coisa no 2,5 e mesma coisa no 4. Então eu sempre olho o fechamento abaixo do alvo. Porque isso quer dizer que por mais que por mais que o preço possa retrair em algum momento aqui, né? Eu ainda tenho alvos válidos em aberto, para que possivelmente ele, supondo que ele retraia, aqui seja o próximo. Ele toma a impulsão aqui para, sei lá, gerar liquidez para cair de novo. E assim vai, eu vou trabalhando toda essa leitura. Supondo que ele, sei lá, foi lá em cima ou daqui mesmo já cai, ele vem aqui e ele rompe o alvo 1,5. Qual é a minha expectativa? Que neste alvo 1,5, né, depois dessa queda, sirva como impulsão para ele ir para o 2. E assim ele vai se desenhando as estruturas dele. Beleza? Até aí tudo bem? Entendido? Compreendido? Sim, senhor. Este, principalmente este ponto de origem, eu vou carregar ele no sentido, eu vou tê-lo aqui na minha leitura até que ele atinja o objetivo dele, que ao meu ver, minimamente, né, é esse ponto aqui. Muito provavelmente seja este. Porque já meio dando uma antecipada, mas eu tenho aqui uma acumulação, expansão, acumulação, expansão, e aí a gente entra numa puta acumulação, ou seja, eu tenho aqui um market maker by model.
A tendência é que no momento em que ele reverte o bimodal, né, e aí ele entra em cell model, a tendência é que ele vá lá na acumulação original. E aí conflui com um alvo aqui. Isso quer dizer que daqui eu só saio vendendo? Não. Mas a gente vê que o fluxo maior, né, o order flow principal é de venda. Então, até que ele atinja o objetivo dele, que é, né, pode vir a ser inclusive este cara aqui. Ah, o porquê este cara aqui? Porque este cara aqui, cadê? Este cara aqui, ele é o SMT de origem da alta. Cadê? Entendi. E aí a importância de eu trabalhar, né, a leitura do price action nos três, para que eu entenda a possibilidade que o Dow Jones tem, supondo, né, que ele venha aqui, a possibilidade que o ES está horrível, né, mas vamos lá. A possibilidade que o ES tem e a possibilidade que o Nasdaq tem. Dentre esse movimento aqui, pelo menos esse movimento inicial, né, por mais que eu tenha medido um pouco diferente, né? Se a gente for olhar, puxando aí, né, alvos ainda maiores, mas vou deixar aqui para facilitar, né? Ou daqui também, olha que interessante este, né? Olha como eu tenho certas confluências para ver. Eu vou entendendo quais as possibilidades que os três ativos estão me dando, até para que eu não seja pego de surpresa. No exemplo de que o Dow vem aqui, bate no alvo dele, embica e eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Então, o fator deles, dos três, andarem juntos e quebrarem as correlações juntos, me fazem ter essa leitura, né, dos três, para que eu possa entender objetivos alcançados nos três ativos. Essa é uma forma de se medir alvo, né, do order block de origem, e ele é válido até que se prove ao contrário. Até que você tenha um outro order block em algum lugar do mesmo fractal, esse cara ainda está bem válido para mim. Deixa eu ver uma outra aqui. Outra forma de se projetar alvo. Simples, básico, famoso ATE, né? Fibonacci na veia, swing low, swing high. Eu quero ver até onde ele vai atuar, né? Obviamente eu quero confluir retrações com algum tipo de PD array, tá bom? Posso pegar este swing aqui. Eu particularmente falando, tá? Eu sempre pego o primeiro swing. Sempre eu pego o primeiro swing. Eu não sou de ajustar ele aqui, depois ajustar aqui. Eu acho que, ao meu ver, acho desnecessário. Tá? Então eu sempre pego do primeiro swing ao primeiro swing. Mesmo que esse aqui tenha sido rompido, para mim isso aqui nada mais era do que uma bandeiroca aqui para ele subir. Então mantenho ele no primeiro swing. E a partir daí, ou pode ser até este aqui, né? Que ele vai entender o que, que eu tenho aqui. Depois posso dar uma refinada aqui dentro deste cara aqui. Vamos ver se chega lá. Aqui. O que, que eu tenho dentro
50, do 61, dos 78. O que que eu tenho aqui de PGRA, de Propulsion, de Fairway Gap, né, Fairway Gap normal? Quais confluências eu tenho aqui para utilizar isso aqui como uma possível OT, né? Outra forma também que eu projeto, pensando aqui num fractal menor, mais voltado para o nosso day trade propriamente dito, né? Aqui eu tenho duas opções. Ou eu projeto o meu OB, né, que está aqui atrás, né? Eu projeto do swing high lá de cima até ele, para mim entender magnitude de movimento, né? Para onde ele tende a ir buscar. Aqui também é muito possível você projetar este cara aqui, né? Entender o que está se trabalhando aqui, e aí fiz uma compra aqui no rompimento do Propulsion, cara, você já tem alvo aqui, por quê? Porque conflui com liquidez, liquidez, liquidez. Certo? Até que este cara aqui, né, o OB de origem, seja rompido, não seja rompido, né, até que ele fique aqui em aberto, não seja violado nem nada, para mim este cara é válido. Óbvio que não vou ficar aqui traçando fibo, né, com 48 mil fibos e tentando descobrir se é lá do 2015 que ele vai segurar. Não, não é esse o objetivo. Mas essa é uma forma da qual eu utilizo o alvo. Existe uma outra forma também do qual eu quero mais entender o movimento que o mercado está me oferecendo, que é a FIBO da acumulação. Deixa eu pegar aqui. O que que eu quero ver a FIBO de acumulação? Eu normalmente vou pegar Q1 de Nova York. Opa. Eu vou pegar o Q1 de Nova York e eu vou encontrar dentro dele, dentro do Q1, tá? Um swing high e um swing low, tá? E aí eu posso ir tanto no 15 quanto no 5. Eu quero entender qual é a possibilidade que Nova York está me dando de sendo uma acumulação, tá? É importante que o Q1 seja a acumulação. E aí eu quero entender qual a possibilidade que Nova York está me dando de trabalhar dentro desse range aqui. Isso tirando o primeiro terço? Não. Sem muito me preocupar com esse Q1 aqui, tá ligado? Não. Mas pra mim, se eu tiver um swing dentro dele aqui, eu quero olhar o movimento inteiro, tá? Sem muito brilho, não. Só pra mim entender o que que eu tenho de swing high, swing low, até onde ele pode ir tanto pra cima, tanto pra baixo quanto pra cima, tá? Porque principalmente nesses pontos de extremo é onde eu acredito que o mercado deva atuar pro dia. E é nesses pontos de extremo
aonde eu quero enxergar se eu tenho algum tipo de mínima aqui atrás, né, atrás desse alvo, aqui, atrás dessa fibra aqui, se aqui eu tenho alguma coisa no sentido de que, cara, sei lá, tem essa mínima aqui. Eu quero ver se abaixo dessa mínima, por exemplo, ele me faz um SMT. Posso fazer isso com Ásia inteiro? Posso projetar. Cadê a Ásia? Ou Londres, né? Nesse caso de hoje aqui. Não, na verdade. Oi. Hoje eu fiz um pouco diferente em Nova York, né? Como ele deu um pequeno SMT ali no Q1 de Nova York, e no Q3 a gente viu que ele confirmou o movimento do Judas, eu projetei o O Q2 dele, Q2, pode ser também. que seria a acumulação. Não Sim. tá errado? Não. É, é que eu nem anotei nada aqui, então só fui no Q1 Uhum. direto, tá? Mas Tá, tranquilo. pensando aqui no Q2, né? O que que eu vou buscar dentro do range de acumulação? O swing. Eu tenho um swing low dentro dele, né? Um swing low e um swing high. Eu quero entender qual a possibilidade que o preço me dá. Tanto pensando que poderia comprar aqui, que é onde eu iria querer sair, talvez aqui, aí ia tomar na Uhum. cabeça. Mas É que eu não é acabei um. desconsiderando o primeiro terço da Pode ser acumulação, também. né? Pode ser também. Ele é. Eu quero entender mais do que qualquer outra coisa, principalmente essa fibra aqui de acumulação. Tá? Eu quero entender o que, que tem para baixo, o que, que tem para cima, se ele conflui com algum tipo de máxima ou mínima em que eu tenho expectativa de ter um SMT. Uhum. Tá? Sem muito, sem muito mistério sobre isso. Tá? Projeto, eu busco olhar quais são. Só um detalhe em relação a isso, né? Eu quero olhar candles pomposos, tá? Candles grandes. Não quero ver um candlezinho fazendo um swing. Quero ver candle. Eu vou buscar os dois swings aqui em candles fortes, vamos dizer assim, tá? Certo? Certo. E se só tiver candle fraco, aí fudeu, velho. Aí você sobe o time frame. Vai pro 15. Ou 5 ou 15 você vai ter, cara. Você vai ter um swing bem, bem interessante dentro dele. Com certeza você vai ter um swing. Se tiver só candle fraco, aí você abre mão, vai embora, sai correndo, cara. Fudeu. O mercado em Nova York tá uma bosta. Que mais que eu tenho pra. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu tô meio no freestyle hoje, tá? Não tenho muito material. Pode ir. Uma coisa que o que eu falei, né? Eu sempre utilizo o order block de origem, tá? Vamos supor que deste cara até este cara, né? Ele alcançou aqui o alvo que eu tinha, né? E aí vamos supor que na verdade ele chegou aqui, bateu e começou a retrair. E aí eu vou para um fractal menor, eu encontro um outro swing também. Cara, eu sempre utilizo o order block de origem, tá? Sempre. Porque ele quem tá mandando nesse movimento todo aqui. A partir do momento que nós tivemos este cara aqui, né? Este cara aqui, olha como a retração tende a ser mais em acuda, né?
Ele vem até um, até às vezes 1,5. Ou aqui também, né? Eu preciso confluir o que eu tiver aqui de alvo aqui para cima com alguma coisa aqui. Não tente sair, né, no, no tique perfeito. Tome cuidado com sair no tique perfeito. Ah, eu tenho esse alvo que eu quero carregar? Cara, põe um alvo aqui, velho. É mais fácil ele vir aqui e dar uma ticada aqui e bater lá do que você ver o trade ticar aqui, voltar para pegar alguma coisa aqui, aí sim ele. Então, não seja precioso em alvo. Eu às vezes sou e tomo no cu. Tomo uma volta desnecessária e aí fica com um trade rolando lá o que tava 300 para frente, você vê minguar para 100. E aí, né, você deixou 200 conto na mão, na mesa. Que mais? Uma coisa que eu olho bastante, tá? São fractais grandes. Porque de fractais grandes, por exemplo, esta porrada aqui, né? De fractais grandes é onde eu quero ver as grandes viradas do mercado. Lembra que eu falei abaixo de um nível aqui, né? Ou dentro de um nível, a gente quer ver um SMT acontecer. Pô, ele foi lá no -4, cara. Foi buscar lá, fez SMT e a partir desse momento foi virando. Que mais? Alguém utiliza de alguma outra forma projeção? Quem tem alguma forma Não, ô, mística? João, na verdade, eu tenho uma dúvida. Por que você desconsidera ou não considera o 3,5? Cara, não sei te dizer assim. Eu principalmente acho que para mim os mais importantes é o 2 e o 2,5, porque normalmente a partir deles o preço tende a retrair. Mesmo que seja uma reversão interna aqui, né? Contando desse cara aqui, alguma coisa assim, e ele vá bater aqui e retrair, cara, eu acho que é esses alvos aqui pra mim, até o -4 aqui, eu não considero, porque eu não quero, basicamente eu não quero ficar com eles na minha tela, porque eu corro o risco de ficar puxando stop, aumentando, alongando o meu gain. Uhum, E aí numa entendi. dessa eu tomo uma volta e então eu evito, né, ter esses caras na minha tela. Pra mim aqui eu acho que o trade que a gente costuma fazer, como a gente pega muito no início, ou tenta pegar muito no início do movimento, cara, se a gente pegar grandes impulsões aqui, cara, qualquer alvo aqui sei lá, facilmente aí acima de 5 para 1, acima de 3 para 1 com certeza. Então acho que já, pra mim já é mais do que o suficiente, cara. Mas manda uma pergunta aí, se alguém tiver alguma outra. Você No caso coloca. do OTE aí, ô, João, você usa para confluir possíveis entradas aí nos níveis de OTE Sim, sim. da Ou retração? até mesmo, às vezes, uma coisa que o OTI, principalmente o OTI que eu utilizo, cara. Deixa eu dar um exemplo de hoje, né? Dar um exemplo de hoje. Só tirar isso aqui.
Cara, eu tinha isso aqui, ó. E essa retração, ela confluía com um topo abaixo do breaker. Então eu, na minha cabeça, tinha uma ineficiência aqui, em que muito provavelmente nesse miolinho aqui assim, ó, projeção mais a ponta do breaker é onde o preço iria vir buscar, por conta do Turtle Soup. Então, literalmente nesse ponto aqui, isso aqui é mais olhômetro do que qualquer outra coisa, mas vendo essa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui, essa máxima, essa mínima e essa máxima, que não interagiu nesses pontos aqui vitais para essa queda, ela me deixou bem suspeito que ele viria tomar e fazer um turtle soup, que foi basicamente a minha operação de hoje. Então, quando eu tenho um topo abaixo de algum PG Array barra ineficiência importante, além disso, no 4 horas eu tinha esse fair value gap aqui, né? E o OB. Por que esse OB? Porque ele tinha... Cadê? Aqui. Que eu tinha divergência aqui, né? Eu tinha uma divergência de fechamento aqui bem... E aí eu fui entender o que que eu tinha aqui. Eu tinha, pô... Eu tinha o Midnight Open, né? O Candle. Só tirar essa estreca aqui. O Midnight, né? O Candle da meia-noite é um breaker. Isso aqui pra mim já com a retração, né, no 50% do breaker, tipo, isso aqui pra mim tava chamando muito a minha atenção. Então no momento que ele chegou lá, bateu no breaker, fez o AB, cara, que eu já tava vendendo já. Por quê? Por conta deste cara aqui. E além da retração, isso aqui pra mim é a OTE, é a melhor OTE que existe pra mim. Quando eu tenho um topo sobrando abaixo de uma retração. Ou de algum ponto, né, importante que o mercado deixou aqui e não foi trabalhado ainda. Tá? Isso pode ser um BPR, né? Poderia ser aqui um BPR, poderia ser um Fair Value Gap de inversão, poderia ser este breaker aqui, me chamou muita atenção. Então, um breakerzão aqui, né? Basicamente eu tenho a impulsão, opa, olha isso. Eu tenho a impulsão, eu tenho a máxima, a mínima, a máxima. É uma estrutura bem esquisita, mas esse cara aqui pra mim é o que me deu, fora os outras coisas que eu comentei, né? Eu Ah, fiz exatamente esse trade aí do Turtle Soup, mas é legal essa tua leitura que você fez aí em cima desse breaker uhum, da uhum, meia-noite. uhum. Conflui a entrada. Eu acho que isso foi o assim. Eu vi o topo, como eu tinha marcado aqui, né, cara? E principalmente Midnight, que é 00, né? Não é Uhum. meia-noite 15, meia-noite e meia, não é tempo quebrado. Eu vou olhar, cara, numa hora. Pô, olhei, bati o olho aqui, esse cara sozinho aqui, né? Perdidaço, velho. Falei, nossa, cara, ali tá. Obviamente eu não botei nenhuma ordem a mercado, a limite, mas eu fui ver como que ele ia se comportar dentro desse contexto aqui, né? Se ele ia me dar alguma coisa. Ou se ele ia varar, beleza. Mas aqui pra mim era bem relevante.
Você coloca no 0 a 0 quando o preço ultrapassa o nível 0? Quando o preço... Não. Não. Não que assim, vamos lá, né? Eu vou dar... Vamos utilizar esse cara aqui como trade hoje como exemplo. A partir do momento em que eu tinha este cara aqui, né? Então, todo aquele contexto, certo? Vamos recapitular o trade hoje que é legal. Então, na minha cabeça, eu tinha essa divergência, esquisita, mas é uma divergência, né? O preço faz um swing aqui. Se eu pensar que eu tenho mínima, mínima e mínima, mais distante que esteja, e essa mínima aqui vem sweepar, só que me deixou, eu falei, cara, a gente está dentro de um dia, né, que vai ficar interno, não tinha muita expectativa que ele fosse tomar fundo, mas basicamente eu tenho para cima aqui, eu tenho pontos importantes. Então, o que eu fui olhar? Olhei este fair value gap, este fair value gap, vou deixar ele verdinho. E aí eu fui ver o Midnight aqui. Quando eu vi esse Midnight, esse cara era extremamente relevante para mim. Dentro desse cara aqui, eu peguei a máxima, a mínima e vi que esse cara estava sobrando. Se esse preço aqui tivesse interagido dentro dele, aí eu já desconsiderava. Aí eu nem ia buscar venda aqui. Provavelmente iria buscar alguma coisa ou aqui em cima ou aqui em cima. Certo? Quando isso aconteceu, e aí eu fui lá no meus 5 minutos, né, eu tinha este topo. Deixa eu voltar aqui. Este topo aqui. Quando o preço bateu nele aqui, aqui nós tivemos máxima do Q3, máxima do Q3, fazendo SMT. Olha que interessante, né? O último candle do Q2 aqui do micro, fazendo um order block. Quando isso aconteceu, ele interagiu, deixou coisa e tal, eu fui lá no meu 1 minuto. No meu 1 minuto, este cara aqui, que ele é? Este cara aqui, Precision? Precision, com Fair Value Gap de inversão, com Propulsion. Quando este candle aqui, ele deu um pavio aqui e esse mesmo ele deu uma retração dentro desse cara. A hora que ele bateu aqui, eu vendi bem nesse ponto aqui. 20,15 aqui. 211,15. 211,25. Com o meu stop aqui em cima. E aí eu projetei o alvo. Peguei o OB, o swing low que eu tinha aqui, né? Mínima, mínima, mínima. O OB com swing low, eu fui entender o que eu tinha dentro do meu 2 e meu 2,5. Dentro aqui embaixo eu tinha um BPR. Como eu não precisava ir até ele por conta de meta, né, de consistência, regra de consistência da mesa, esse cara aqui já era o suficiente para mim. Obviamente,
eu tinha essa mínima abaixo de uma ineficiência. Ou seja, o que eu tinha aqui? Liquidez com liquidez. Tá? Double liquidity. Duplo liquidez. Botei a minha saída literalmente um tique abaixo aqui. Mais do que ótimo. Quando o trade, e aí voltando à sua pergunta, né? Se eu coloco no zero, quando o trade desenvolveu e principalmente olhando o order block dos 5 minutos e esse cara fechando abaixo deste cara e o preço de abertura dos candles consecutivos, o que este cara se tornaria? Um breakaway. Esse cara não vai ser preenchido. E aí sim, eu botei no meu 0 a 0. Como eu tava muito 0 a 0 não, né? Já até encurtei aqui já. Como eu tava muito bem vendido, né? Tava aqui em cima. Tipo, fui trabalhando conforme ele ia alcançando o alvo, eu ia olhando. Caso ele, vamos supor que ele batesse aqui no 2, ou se eu fosse querer sair no 2,5, né? E não sair, ah, esse cara aqui eu já zerava na hora, mesmo que eu tivesse dentro da operação aqui, sei lá, já zerava. Acho que não vale o risco de tomar uma volta aqui não. Eu também acho que dentre hoje foi o trade, cara. Fazia tempo que eu não fazia um tão bonito assim, cara. Very beautiful. Entendi. Aí o que que eu quis dizer, né? Com breakaway. Cara, eu preciso fazer uma. Vendi no order block aqui. Sei lá, vendi no breaker. Nesse cara aqui também. Ah, ou a hora que ele rompeu, sei lá, vendi. Enfim, alguma coisa assim. Algum ponto aqui. Eu preciso olhar aqui para trás e entender pontos que ele. Ou o meu stop vai estar aqui em cima, que é o 100% correto. E a partir do momento que ele vai alcançando os alvos aqui, ou eu realizo parcial, eu normalmente dou preferência para botar no break-even, ou no zero, ou até um stop gain, né? De puxar o stop aqui para baixo, quando ele atinge algum alvo. Essa é a minha preferência, porque você pode tomar uma lapada aí na cara, né? Ou voltar no seu ponto de entrada, te tirar e dar o movimento. Então, eu preciso que o trade se desenvolva, né? A gente tem que pensar que a gente está operando o tempo. A única coisa que invalida a minha operação, né? Não a única, mas assim, eu tenho que estar com o meu stop bem posicionado, correto, atrás do SMT. E conforme ele for andando, eu tenho que ir olhando se vai ter outro SMT. E nós tivemos um aqui, né? Se eu não me engano. Tivemos, né? A partir do momento, pelo mesmo motivo que eu entrei em SMT, é o momento que eu tenho que sair. Se eu tivesse carregado, né? Se eu tivesse a intenção de carregar. Pelo mesmo motivo que eu entro, é o mesmo motivo que eu saio. A gente tem que ter sempre, assim, regra absoluta, SMT é igual a expansão. SMT é igual a expansão. Mesmo que seja uma micro não, assim, óbvio, né? Eu tenho que estar, não vou qualquer micrinho SMT, não é isso, mas em fractais interessantes, né, que fazem sentido para a gente zerar a posição, é onde eu tenho que zerar. Neste mesmo candle aqui, né, este candle aqui, meio de 5, que nos ativos toma liquidez, não toma, cara, o que que é esse cara aqui, né? Um OB, dentro de um OB. Então,
Do mesmo motivo que a gente entra, a gente sai. Que mais? E sabendo que é quase o fim do ciclo também, Uhum. já a gente já tem que ligar o alerta, né? Sim. Pelo menos para ver se vai dar alguma coisa aí no E, nesse Q1 da tarde, né? e principalmente a condição que o dia estava nos falando, né? O dia falou Uhum. que ia ser essa nhaca, então a gente tem que atuar nas extremidades e sair, tentar, né? Sair bem saído, não ficar carregando, porque não é o dia que vai dar isso. Qual é o dia que possivelmente vai dar uma puta expansão? Né? Espero eu, amanhã. A não ser que nós estejamos dentro ah, de uma semana inteira de acumulação, que pode acontecer, que aí é um ciclo destrói semanal, ah, amanhã é um dia pra. Hoje foi uma acumulação, cara. É, amanhã é um Não. dia pra gente atuar com quem tem a possibilidade, né, de carregar alvo que não infrinja nenhuma regra de mesa, nada disso. Amanhã pode ser um dia bem interessante para tentar carregar por algum ponto. João, eu fiquei com receio desse SMT de foi porque tinha um de fundo bem maior, né? Entre tempos maiores, né? E aí eu vendo esse SMT assim, eu achei que o SMT é de entre Hum, 90, né? Faça qual SMT exatamente? de, esse que você vendeu aí, Certo? se eu me lembro, tinha também um de fundo que deu a expansão toda pra cima, certo? Cara, ele foi buscar a mínima de Ásia, só isso. Nada. Não vejo. Não tinha nenhum SMT aí. Não que eu saiba. Não que eu tenha visto, assim. Eu tinha esse diário aqui, Isso, esse diário. Uhum. mas ainda assim, eu também tinha um diário, né? Dow Jones foi tomar a mínima do dia 31. O Nas não, o S não. Então, dentro dessa região esquisita aqui, não tinha, a gente tinha de topo e de fundo, né? Aí eu fiquei meio assim, mas eu fiz essa venda, mas eu soltei ela bem cedo. Uhum. Peguei 30 pontos, aí eu sei que o negócio caiu 150, 160 Uhum. pontos. Peguei 30 só. É, cara, Por conta que eu assim, achei que esse SMT era de um ciclo menor, e aí poderia o maior dar uma segurada nele, entendeu? aí você tem que criar o hábito de entrar, já que você já tem o hábito de esperar o SMT para você entrar, você tem que criar o hábito de esperar o SMT para você sair. Se isso não infringir nenhuma regra da onde você opera, enfim, né? Crie o hábito de só sair com um SMT contrário a você. No mesmo time frame ou Ou maior. maior. Se der, Se der um menor, vamos supor, eu tô pelo 90, beleza. Aí ele dá um 90 de baixo, cara, zero posição. Ah, ele deu um, um de 22. Aí um de não. 22, tu toca o barco. Você sabe que vai ter uma expansão, mas é uma micro expansão. Uhum. Então, assim, não é algo que me aflinja, não. O que eu levo em consideração é o mesmo fractal ou maior. Aí sim. Aí, se ele der um maior, principalmente o maior, aí é. Mas a ideia é você entrar e sair por SMTs. Se você O quiser. mesmo motivo que você entra é o mesmo motivo que você sai. Exato, exato. Isso é um negócio que você tem que colar assim em cima do teu monitor, cara. O que eu falei, né? A não ser que infrinja algum tipo de consistência de mesa proprietária, coisa e tal.
Caso não. Ah, é minha conta pessoal, velho. Tenta. Carrega até o extremo do extremo. Aonde ele der contra, você zera e sai. Essa região acumulou para subir, certo? Como você dizer vai acumular para cair? Não entendi. Se der o menor, eu posso interpretar como uma simples retração. É, não é algo assim que depende do menor que você tá, né? Se eu tô operando 4 horas e eu tenho um de 90, saiba que vai ter uma retração relativamente forte. Uma coisa é o microciclo, né? O micro que não que a retração ou impulsão que ele dá é micro, né? Se eu tô lá vendido lá no 4 horas e ele me dá um de 90 aqui embaixo, cara, você vai tomar uma volta considerável. Você vai aguentar, segurar. O que não me deixa com medo é o microciclo. O que mais? Começou há 1 hora atrás, ou é impressão minha? Começou há 1 hora atrás, cara. Já estamos quase que finalizando. 19, né? Brasil. Eu falei pra você, eu mandei pra você. Olha, quando você falou relaxa, eu achei que você já tinha avisado o pessoal que ia ser 1 hora Não, mais tarde. não. Cara, comi correndo aqui pra chegar. Relaxa, meu patrão. Seu funcionário tá aqui se dedicando, cara. Fica tranquilo, velho. O fuso atrapalhou o Renato esquecer a gasolina, cara. Gasolina, mas só anda com tanque cheio agora. Aí sim. Você tem alguma. Ah, Você. falei que a próxima né, só correndo. Você tem algo pra falar de projeções de alvo? Projeções de alvo? Alvo? Cara, imagino que você já tenha falado, né? É. Não sei se você tem alguma ideia diferente de mim, né? De Uma. projeção em si, não. De alvo eu teria, mas. Falando de alvo especificamente, né? É uma coisa bem importante que a gente tem que ter noção, ciência e na nossa cabeça é, é o seguinte: em dias como hoje, que é um dia de acumulação, para que seja um dia de acumulação, ele não pode ter, né, muita coisa aqui balançando. Você vai entrar e sair curto. Você não vai estender a tua operação. No mesmo ponto, pelo mesmo motivo que você sai, que você entra, é o mesmo motivo pelo qual você sai. A tendência é que num dia de expansão, seja ela super tendência ou não, a distância entre um SMT e o outro é longa. Ou seja, supondo que ele deu um aqui e ele vai dar um lá na casa do caralho. E aí sim você tem a condição de estender o teu alvo. Caso você já venha com a leitura de que é um dia de acumulação, você vai querer operar nas extremidades. Você não precisa, não deve carregar a operação. Qual é o ponto de saída? Hein, Renato?
Quê? Qual é o ponto Ponto de de saída? É, num dia de acumulação? Tá perguntando pra mim? Tô perguntando. Não, tô. Liquidez interna. Liquidez interna. Onde normalmente é a liquidez interna que vai acontecer? Num order block. Outro SMT. No momento em que você entrou por um SMT, no momento que ele dá outro SMT e você tá carregando, você tem que zerar a tua operação. Porque nada, num dia de acumulação, ou num seek and destroy, ou seja lá o que for, ele vai retornar. E aqui, se você vendeu lá em cima e estava super bem posicionado, você devolveu, né, uma boa parte do teu lucro. Então, a regra, uma regra que você pode utilizar é, primeiro, saiba se é o dia de acumulação. Então, você vai entrar curto, sair curto. Pelo mesmo motivo que você entra, você sai. Num dia de manipulação, que tende a ser tendências muito fortes, você pode carregar a operação. Cuidado com ficar muito aflito e sair em qualquer lugar, em zerar uma posição do nada. Só tem que tomar cuidado pra você não entrar antes do Judas, né? Que aí, se você segurar, você toma ataque. Ah. Porque geralmente na manipulação ele vai pra um lado primeiro e ele engana. Parece que ele tá indo mesmo. E às vezes uma operação dá pra fazer pegando inclusive o Judas, no sentido errado mesmo. Não é o ideal, né? Mas às vezes acontece. E já aconteceu comigo de no dia da manipulação eu pegar essa, segurar demais, tomar stop, ficar tentando reentrar e devolver o pouco que eu tinha ganhado. Isso pode acontecer. Mas uma vez que você acertou o Judas e leu ele direitinho, aí sim, aí você segura. Até. Até o dia fechar. Se você puder e quiser, né? Ô, João, Oi. você tá com uma configuração diferente do meu gráfico? O seu tá numa posição, o meu tá em outra aqui? O mesmo ativo? Qual é o ativo que você está usando? NQ1 O NQ1? Mini CME. O Tira mesmo código aí. tira um print aí da sua tela. Vamos não, Fred. Cara, o que que eu utilizo é o ajuste, só isso, cara. Mas Só foi configurado errado aqui, peraí. ah, ou talvez você esteja com delay, não sei se você tem o sinal. Se tiver. Ah, você tá com delay. Lá em cima, aqui do seu lado, aqui, ó. Peraí. Tem um Dzinho laranja, amarelo. Tem uma bolinha ali. Ah, você não tem o sinal do ativo. Ah, não, tem um D, perdão, tem um D. Você não tem um sinal. Você não tem o sinal dos futuros no TradingView. Ah, eu tinha isso aí, acho que venceu. Eu não sei como é que faz pra ver o vencimento isso aí. Cara, você vai aqui na sua conta. Vem no seu nome. Account billing, não sei como é que é. Hein? E aí você vê aqui o Real Time Market Data. Vai ter aqui ó, o CMS, Ebot, Comex, onde tem o E-mini Included. Peraí, tem como você voltar lá de novo? Vai aqui na sua conta. Seu nome. Certo. Conta e, sei lá, cobrança. Accounting Billing. Aqui vai aparecer o plano que você tem do TradingView. E também se você tem Market Data. Ah, Se você não tiver o Market Data, você vem, eu não sei se tem esse botão, mas é para ter. Opa, Market Data. Onde que é? Eu sempre me perco. Explorar. É isso. Aí ele vai ter a opção do E-mini Included aqui, ó. Custa $7. beleza. Valeu. Ou se você tiver alguma mesa proprietária
que seja via TradingView, né? Você conecta e... Beleza. Não, eu tinha pago, só que eu não sabia quando vencia. Como é que fazia pra É saber quando vencia, mano? mês a mês. Beleza. Que mais? Eu acho que a coisa mais importante é pelo mesmo motivo que a gente entra, a gente sai. Todo mundo entendeu isso. Tranquilo, né? De boa. É importante você confluir alvos com ineficiências, pedir arrays que podem vir a segurar. Por exemplo, quem comprou aqui, né, deveria olhar topo, breaker, essas coisas para possivelmente zerar a operação. Né, aqui já estaria, quem comprou em algum ponto aqui já estaria de bom grado o trade. É importante você entender em qual dia você está, principalmente qual dia, né? Eu acho que é um dos fractais para gente que faz day trade. É bem importante você entender dias de acumulação para você não estender a operação. E nos outros dias, manipulação, distribuição, essas coisas aí, principalmente a manipulação, quando ela tende a ir num sentido só e todo candle contrário ao movimento é manipulação, né? Então, pegando de exemplo esse dia aqui, que foi um dia, a gente teve uma acumulação, né? Uma segunda-feira de acumulação, e aí esse dia aqui, essa terça-feira aqui, foi um dia de manipulação. Todo candle contrário a ele, né? Tanto no 15 quanto no 5. Todo candle contrário ao movimento oficial, real, oficial, é manipulação. Ele gera liquidez para tomar, gera liquidez para tomar e assim vai. E aí você pode carregar, se você tiver essa opção de carregar, você pode carregar essa opção, esse trade por bastante tempo, se você quiser ficar sentado na operação, né? Gerenciando ela. Que mais? Ô, João, Oi. assim, falando de alvo, cara, é muito errado, tipo, eu sair ou na liquidez externa ou na interna, assim, sem. Não, cara, não, de forma nenhuma. É porque assim, eu acostumei muito com aquele modo da 22, sabe? Sim. E lá ele usa muito esse modelo, né, de eu saio na liquidez externa, ou saio na interna ali. Não é errado de forma nenhuma, cara. O que assim, primeiro, não é errado. Lucro bom é lucro no bolso, ponto final. O que eu gostaria que vocês desenvolvessem é ter a compreensão de qual dia você está para que no futuro, quando você estiver operando 2, 3, 4, 5, 20 mini contratos ou 20 micros, ou onde você estiver com uma mão muito maior da qual você está hoje, você consiga extrair muito bem aquilo que o mercado vai te oferecer, porque a nossa leitura, ela é uma leitura quase que para o dia inteiro, né? A gente trabalha com a semana, a gente trabalha com o mês, mas obviamente a gente entra e sai dentro do dia. Então, se aquele dia te possibilita fazer boas parciais e tentar carregar um micro, uma mão. Entrei com 10 micros, supondo, né? Entrei com 10 micros, fiz minha parcial com 8, tenho 2 sobrando, onde você tente extrair o máximo que o mercado vai te oferecer para aquele dia. Eu acho que é um exercício importante para o futuro de vocês. Não estou falando que isso é essencial, obrigatório nem nada. Se te conforta sair no 2-1, 3-1, velho, topzera, não tem nem o que falar. Mas eu gostaria muito em que vocês começassem
desafiar esse ansiedade de sair também, porque vão ter dias que o dia ele vai te possibilitar, né, fazer uma puta operação, fazer uma puta operação. Hoje mesmo é um bom exemplo disso ali. Se não tivesse naquela venda ali, se não tivesse saído, tivesse esperado capturar o fundo lá, tinha voltado quase que. Então, mas hoje é um dia de acumulação. A gente Então, já essa sensibilidade que você falou que é. esse é o frame. A gente tem que vir com a cabeça, cara. Hoje é um dia de acumulação. Até então, né? Até o momento que eu olhei o mercado é um dia de acumulação, então ele deve se estender para o dia. Então eu tenho que entrar curto e sair curto. Ponto. Show. Agora eu já sei que vai ser um dia possivelmente de manipulação. Pô, cara, se eu conseguir pegar, não precisa pegar na veia, mas se eu pegar o início do movimento, a tendência é que o dia se estenda, né? Ou seja, um dia inteiro de impulsão. Ou seja, num futuro, né? Não estou falando agora, estou falando para a gente desenvolver este hábito. Ou pelo menos começar a querer desenvolver esse hábito de que num futuro a gente vai operar grandes impulsões e a gente vai tentar extrair o máximo que o mercado nos oferecer. Para que a gente não fique no sentimento de, mesmo que, né, não é errado, mas para que a gente não fique com o sentimento de que, cara, nós compramos a mínima lá do Judas, ou o início do movimento do Judas. Ah, beleza, eu saí aqui. Cara, já deu um 3-1, 4-1, show de bola. Mas a gente sabia que a tendência para o dia era porrada. Então, no dia que isso for possível, né, que eu volto a falar, que não infrinja nenhuma regra da tua conta de mesa, enfim, ou que se você estiver operando uma conta sua própria, esse lucro aqui de você sair versus você sair aqui, ele vai fazer diferença. Por isso que é a importância da gente começar a entender a possibilidade para o dia. Cara, é um dia de acumulação? Das duas, uma. Ou você não opera o dia, que está excelente também, ou se você operar, você sabe que você vai entrar pequeno, entrar curto, sair curto. Show. Por um dia que for expansão alta, né, com um grande range de expansão, cara, a ideia é a gente tentar extrair o máximo que o mercado nos possibilita. Tanto para subir quanto para descer. Então é um ponto em que eu acredito que é válido para carreira, né? Não é um negócio que, nossa, agora é regra obrigatória. Não, cara. Mas comece a, tipo, eu tô entrando com 3 micros e eu sei que é um dia de manipulação. No meu 2-1, 3-1 ou na minha liquidez interna, externa, enfim, eu saio com 90% da minha mão e tento carregar um. Nas minhas anotações aqui, João, eu estava até observando isso. Muitas vezes no Q1 e Q2, eu não entendia por quê, mas eu tomava muito break, Uhum, muito, e às vezes deixava voltar muita operação, então meu sim. desempenho estava muito legal. Tipo, e eu não entendia por quê, né? Agora, assim, que eu tentava carregar muita operação e às vezes ela andava bastante, mas voltava também tudo no Uhum. mercado. É bem isso que você falou, do perfil do dia O mesmo. perfil do dia é uma coisa bem importante para a gente poder extrair o máximo. Não estou falando que a gente vai comprar na mínima e sair na máxima e só zerar a hora que o mercado fechar, não. Mas tentar fazer um tradezaço, assim, de botar um lucro, uma gordura considerável, para que essa gordura ela seja excedente ali, vamos supor, para um dia que a gente tomar um estopinho. Para que as nossas métricas financeiras, né, de acerto, risco-retorno,
média de trade ganho versus média de trade perdido, que essas métricas elas cresçam, né? Que a gente consiga chegar numa média de ganho versus média de perda de, pô, de 2 para 1. Na média, porra, puta número, cara. Por quê? Porque a sua maior corrida de trade, né, o trade que mais correu, ele é gigantesco comparado ao trade que você tomou um stop. Então, são comportamentos que a gente tem que começar a desenvolver. Não estou falando que é o momento para começar a fazer isso. Até porque acho que o principal objetivo agora, cara, é fazer bons trades e botar dinheiro no bolso, né? Tá com lucro, tá com 2 para 1, 3 para 1, velho. Ou quer entrar e sair por SMT? É isso. Determine uma regra, né, que seja confortável para você, que esteja dentro da tua capacidade de leitura e ponto final e segue o baile. Mas comece a trabalhar no sentido de que o dia que for manipulação, você consiga desenvolver o hábito de traçar alvo e ir lendo o mercado. Eu zerei minha operação, tal, beleza, bati minha meta que eu tinha no dia, beleza, mas eu vou continuar acompanhando o mercado para ver se o meu alvo, se aquela tese que eu tinha aqui de carregar lá até a puta que pariu faz sentido ou não. Para que você comece a desenvolver essas habilidades, para que num futuro isso vai ser assim fundamental para você extrair nossa, um absurdo de mercado. Tá. Alguma colocação a mais de alguém? Alguém quer falar algo? Não? Minha parte não, João. Renato? Tranquilo. Aqui tá Renato. tranquilo também. É bem simples, acho que não tem muito mistério, né? Alvo. É mais casar confluências, entender possibilidades. Eu acho que uma regra, eu acho muito interessante que, ah, ao meu ver, né, mais do que liquidez interna e externa, ao meu ver, uma nova abordagem para o mercado é entrar e sair por SMTs. Por quê? Porque isso vai te ajudar a desenvolver a leitura de SMTs. Acho que é um exercício bem interessante para a gente carregar com a gente. Se você consegue ver um a favor, você, agora que você vê outro contra, isso vai te dar as habilidades para ir se desenvolvendo em matéria de alvos e objetivos que o mercado está te proporcionando, tanto para o dia. Supondo que a gente entre num Judas e a gente não vê nenhum SMT contra, né? Pô, vamos carregar essa porra até que dê. Certo? Acho que da minha parte é isso. Renato, tu quer falar alguma coisa? Não. Não. Então tá. Acho que é isso, galera. Amanhã estaremos aí no mesmo bate local, né, com o mercadinho rolando. Cuidado. Amanhã é o último dia lá da eleição, né? Então pode ser que a gente já está vendo algumas mesas e é bem importante, mesas e corretoras aumentando a margem, né, necessária por conta da volatilidade das eleições. E eu vi uma outra mesa ali, não sei exatamente qual era, mas eu vi que eles estão restringindo operações durante a eleição. Então, se você opera por mesa, vá atrás dessa informação aí, se a sua mesa tá ok. Beleza? Acho que é isso. Tem muito o que falar. Até amanhã.